Matheus Henrique, vulgo Mateuzinho, é jogador do Cruzeiro? É jogador do Cruzeiro, viu, Eltinho? Tá fechado. O Cruzeiro vai pagar 6 milhões de euros fixos e 2 milhões de euros por variáveis. Essas variáveis são de acordo com o número de jogos disputados, possíveis convocações para a seleção brasileira e títulos conquistados aqui no Cruzeiro. Então, dentre os títulos, por exemplo, está o título do Mundial de Clubes. Eu acho pouco provável que o Cruzeiro pague esses 2 milhões de euros, porque o Mundial de Clubes hoje está difícil, para clube sul-americano. Mas essas variáveis serão valores pagos de acordo com os números que ele adquirir no Cruzeiro. Tá, a variável, só para eu entender e o torcedor também entender, ela só é paga quando as metas são cheias? Não, vou te dar um exemplo. Uma das metas, não sei os números, tá? Mas suponhamos, uma das metas é fazer 50 jogos pelo Cruzeiro, a outra meta é ser convocado. Já entra um cash. Fez 50 jogos, já entra um cash. Já tem que pagar um cash, na verdade, né? O Cruzeiro já tem que pagar um valor. Paga então, um cash. Aí, outra meta, campeão brasileiro. Ele não precisa ser campeão brasileiro e uma das metas que eu sei é o título do Mundial de Clubes. Sim. Aí tem lá um número X de jogos e o título do Mundial de Clubes. Ele atingiu esse número X de jogos, automaticamente o Cruzeiro paga um valor dessa meta. Sim. Então, o valor máximo das metas é de mais 2 milhões de euros. Então, a negociação geral, ela pode chegar a 8 milhões. Ela pode chegar até 8 milhões. 8 milhões de euros. E o que daria mais ou menos 46 milhões e meio de reais. Entendi. Fiz a conta aqui rapidinho na cabeça. Isso é muito bom. Valuzão, o que pode representar... E tem mais do Cruzeiro depois, viu? Tem, eu vou voltar com você. Só pra segurar de, a turma, a audiência. Informação. Eu sei disso. Segura aí, torcedor do Cruzeiro. Segura que o Thiagão ainda tem mais coisas para falar. Mas, Lu, eu queria de você o que pode representar a chegada do Mateuzinho aí para a equipe do Cruzeiro. Eu vou falar da minha parte. Eu acho que um jogador de um nível técnico muito elevado para a posição dele, em que pese, vi muita gente falando, o Cruzeiro está contratando um volante que foi rebaixado para a Série B da Itália, o Sassuolo. Eu acho que, assim, talvez você não tenha assistido futebol nos últimos 5 anos para emitir esse tipo de opinião. Tudo bem, acontece. Ninguém está falando que é o Toni Kroos, mas a gente está falando de um jogador que recentemente esteve visitando convocações de seleção brasileira. Acho que é um jogador que arruma muitas soluções no meio-campo com passes para frente. Eu vou só dar um exemplo. Guardadas as devidas proporções, ele é um jogador que tem a capacidade de achar o Matheus Pereira, de repente, dentro de campo, numa situação que o Matheus Pereira costuma achar os seus companheiros, né? Então, isso pode fazer com que a ajuda na criação do Cruzeiro melhore, eu não tenho dúvidas disso. Além disso, também, ele é um jogador tático, sabe preencher bem os espaços, não é aquele volante velocista, mas, eu repito, um jogador de muita técnica. Eu acho que é uma grande contratação do Cruzeiro. Valzão, como a gente aprendeu com o nosso mestre Léo Gomide, ele é o cara capaz de afinar o penúltimo passe. Do Léo, hein? O penúltimo passe. Demais, tá sabendo? Então, tá sabendo a notícia boa do Léo? Sabia, maravilhoso. Por isso que eu vim de América hoje, pô. Agora a imagem é subliminar, entende? A gente faz as homenagens de forma subliminar. Beijão, Gomide. Lu, Mateuzinho. Elton, jogador acima da média para a posição no futebol brasileiro. Eu acho que aquela contratação pontual que o Cruzeiro tanto precisa, e assim, já falando o nome, para a vaga do Lucas Silva, que infelizmente nessa temporada não tem entregado a intensidade, a criatividade, a marcação que precisa tanto de um volante. Eu acho que vai dar um ótimo casamento com o Romero ali de primeiro volante. O Matheus tem a função de um volante que sai para o jogo, que ajuda na marcação, que dá intensidade para a equipe. É aquele volante que sabe carregar a bola, que pisa na área. Um volante moderno, que tanto precisa, que chega na área com muita qualidade. E ele dá aquela intensidade de passes rápidos, de inteligência, de achar um passe diferente. Ou seja, um volante com capacidade de armação. E o Cruzeiro tem poucos jogadores neste momento no elenco com essa capacidade. Então, uma contratação assim que faz o Cruzeiro crescer um nível absurdamente, viu? Sem exageros, Elton. Ô, Valuzão, Jonathan Jesus também, né? Foi visitar a Toca hoje, né? Foi anunciado, né? Já foi anunciado. Visitou a Toca da Raposa e já deve começar seus trabalhos. Lembrando que ele estava jogando, ele estava em atividade lá na equipe do Ceará, estava sendo participativo. Estava jogando bem, vinha de uma sequência de jogos como titular, então o Cruzeiro não foi buscar um jovem que estava compondo o elenco na equipe do Ceará, não, é titular da equipe do Ceará, então tem qualidade sim
para acrescentar nesse elenco do Cruzeiro. Valu, sua opinião sobre o Jonathan? Tem qualidade, mas aí já saindo do Matheus Henrique para o Jonathan Jesus, é um perfil de contratação bem diferente, né? É um jogador com muito potencial, como você já disse, 20 anos. Vamos ver o que o Jonathan Jesus vai apresentar no Cruzeiro nesses momentos, nessa sua chegada, mas são perfis bem diferentes. O Matheus Henrique, um jogador que a gente pode dizer já consolidado assim na profissão, e o Jonathan Jesus, um jogador ainda que a gente pode falar, até porque não, em formação ainda, né? 20 anos, com potencial de crescimento, e o Cruzeiro provavelmente pensando no aspecto técnico e também, quem sabe, no futuro poder conseguir, né, frutos financeiros com a possível venda do jogador mais adiante. Luciano. Eu tive a curiosidade de conversar com alguns repórteres lá de Fortaleza sobre o Jonathan Jesus e também acessar as redes sociais para ver os comentários dos torcedores do Ceará em relação ao zagueiro. Muita gente, ou quase todos, lamentando a saída, até de forma barata. É uma negociação que me lembra muito do Gil, quando veio do Atlético Goianiense, se eu não me engano, em 2011, 2010 para o Cruzeiro. 2010. Então, é uma negociação de um jovem zagueiro com potencial, que o Cruzeiro viu o potencial de crescimento e foi lá e contratou. Lembra muito a situação do Gil em 2010. Ô Rep, eu vou te colocar rapidinho nessa resenha aqui. Você tem uma identificação muito grande com o torcedor do Atlético, o Atlético foi um time que também deu uma sondada no Mateuzinho. E você pesquisou, analisou muito sobre esse atleta. Você queria tecer um comentário sobre essa contratação? O Cruzeiro contratou 2 bons jogadores. O Matheus é excelente volante, excelente meia, saída de jogo muito qualificada. E eu acho que o Cruzeiro contratou muito bem. E o Valu falou muito bem sobre o zagueiro. É um menino em crescimento, é um menino em desenvolvimento, é um bom zagueiro, sim. Eu pude ver um jogo dele esse ano, e no jogo que eu vi dele, ele jogou muita bola. Foram 2 boas contratações que foram feitas. O Mateuzinho principalmente, né? Não, esse você acompanhou? Esse daí é o que eu disse, é uma excelente jogador. Eu acho que vai fazer muita diferença nesse meio campo aí do Cruzeiro. Boa! Pra mim ele seria titular em qualquer time do Brasil hoje, Mateuzinho. Falando sério. Ele seria titular no lugar do Eric Pulgar no Flamengo. Ele seria titular no Atlético, que hoje não tem nem volante. Ele seria titular no Palmeiras ao lado do Aníbal Moreno. Ele seria ao lado do Aníbal Moreno. Ao lado do Aníbal jogaria Moreno. Aníbal Moreno e Mateuzinho pra mim. Jogador. Ele seria titular no São Paulo, pra mim, ao lado do Alisson. Que ele sabia que era volante, tá jogando muito de volante. Ele seria titular. Tem mais time que eu preciso citar, não, né? No Fluminense, ele e o André, quando o André voltar de lesão. Seria titular no Cuiabá?